Meus irmãos, boa noite a todos, na graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Com muita gratidão a Deus em nossos corações, estamos dando início a mais uma ministração doutrinária na casa do Senhor. Amém, irmãos? Convido a igreja para abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 23. Na minha tradução diz assim: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Amém? Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre dinheiro e igreja, quebrando todos os tabus e falando todas as verdades. Nosso propósito hoje é trazer uma abordagem corajosa, sincera e extremamente bíblica sobre questões relacionadas a dinheiro na igreja. Aqui na nossa folha, aqueles que receberam, também está disponibilizado o PDF aí no grupo da igreja. Os irmãos podem acompanhar. Peço que acompanhem a leitura conosco. O objetivo do presente estudo é discutir com seriedade e coragem a relevância dos recursos financeiros como instrumento de bênção na casa do Senhor e as artimanhas do maligno para distorcer as verdades que cercam este tema. É importante reconhecer que o diabo muitas vezes procura distorcer e desviar boas práticas espirituais, incluindo a questão dos dízimos e ofertas na igreja. O diabo pode tentar semear dúvidas, medo, avareza e até mesmo falsas doutrinas para desencorajar os cristãos de contribuírem generosamente para o ministério e para o socorro aos necessitados. Uma das estratégias do inimigo é criar um tabu em torno dos dízimos e ofertas, fazendo com que as pessoas se sintam desconfortáveis ou culpadas ao falar sobre o assunto. Ele pode usar influências culturais, má interpretação bíblica, escândalos financeiros ou até mesmo a desconfiança em relação à administração dos recursos da igreja para criar barreiras entre os cristãos e a prática da generosidade. Além disso, o diabo também pode distorcer o propósito dos dízimos e ofertas, fazendo com que as pessoas acreditem que se trata apenas de uma obrigação legalista ou de um meio para obter prosperidade material imediata. Essa deturpação pode levar os cristãos a se afastarem dessa prática importante, perdendo a oportunidade de participar da obra de Deus e de abençoar os necessitados. É fundamental que os cristãos estejam alertas e fundamentados na palavra de Deus para discernir as estratégias do diabo e resistir às suas tentativas de afastá-los da generosidade. Devemos lembrar que a contribuição financeira é uma expressão de nossa fé, gratidão e confiança em Deus, além de ser uma forma de participar ativamente da expansão do reino de Deus e do socorro aos necessitados. Portanto, é importante buscar um entendimento correto dos princípios bíblicos sobre dízimos e ofertas. Estar envolvido em uma igreja saudável e transparente na administração dos recursos e orar para que Deus nos guie em nossa generosidade, ajudando-nos a não sucumbir às táticas do inimigo, mas sim a contribuir com alegria e propósito. Amém? Essa é a nossa introdução. Meus irmãos, eu confesso para vocês que nessa nossa jornada longa aí no Evangelho, foram bem poucas as vezes que eu, na condição de ovelha como vocês, estive sentado num banco, numa cadeira de igreja e assisti a uma ministração feita por pastores, por líderes, abordando esse assunto de hoje. Realmente, falar de questões financeiras na igreja virou tabu. E o diabo tem tido grande vantagem nisso, porque a gente sabe que hoje já se construiu uma imagem profundamente negativa relacionada a essa questão na vida da igreja.
E isso constrange, isso envergonha, isso, de uma certa forma, engessa o posicionamento de muitos cristãos que ficam intimidados de falar sobre esse assunto perante a sociedade. Mas quem teme a Deus não pode se intimidar com absolutamente nada, principalmente em relação àquilo que muito claramente a Escritura expõe. Por isso, nós nos propomos a hoje abordar esse assunto, eliminar qualquer dúvida que a igreja tenha sobre isso e aqui fixar um marco de entendimento definitivo sobre como nós devemos nos conduzir quando o assunto é dinheiro. Para começar, eu quero fazer uma pequena avaliação desse texto de Mateus 23, porque ele é um texto muito utilizado pelos desigrejados. Desigrejado, irmãos, são pessoas, é um novo desafio que surgiu para a igreja cristã. Na época que eu aceitei Jesus, nós aprendíamos que tínhamos que evangelizar pessoas ainda não crentes. Era o nosso campo missionário. Com o tempo, aconteceu o seguinte, foi surgindo uma geração de cristãos frustrados que decidiram sair da igreja. Os motivos são muitos, mas a grande maioria são pessoas realmente frustradas, são pessoas revoltadas com experiências ruins que elas viveram dentro da igreja. É impressionante, irmãos, como às vezes nós estamos há muito tempo na casa do Senhor, sendo ministrados pela palavra do Senhor, e não conseguimos entender algumas coisas básicas ligadas à vida cristã. Uma delas, por exemplo, é que isto aqui não é cristianismo, isto aqui não é fé, isto aqui não é a igreja do Senhor. Todos nós sabemos disso. Isto aqui é um prédio, isto aqui é um espaço físico, para nós, sagrado, não pelo que ele é do ponto de vista físico, mas pelo que ocorre dentro dele. Por exemplo, imaginemos que aqui, nesse lugar, acontecesse qualquer outra atividade social que não um culto cristão. Isso aqui não seria um lugar sagrado. Portanto, é um lugar sagrado não porque existe um prédio construído aqui. É um lugar sagrado porque aqui se cultua ao Deus vivo. Amém? O monte onde Moisés recebeu as tábuas da lei, meus irmãos, foi chamado de sagrado por Deus. Deus disse para Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Mas os irmãos sabem por que aquele lugar era santo? Porque a presença do Senhor estava ali. Ali, com a sarça ardente, Deus se manifestava visivelmente para Moisés. Então, aquele lugar era um lugar santo. Agora, isso significa que aquele monte é santo? Quem vai para lá, tem até algumas igrejas aí, de cunho neopentecostal, gostam muito de fazer essas coisas, né? Vão para Israel, sobem no monte, aí vem de lá, traz um pouquinho da areia, aí faz campanha, né? De não sei quantos dias com aquela areia. Bom, a gente respeita a fé e a sinceridade de todo mundo, mas nós, particularmente, não cremos que aquela areia daquele monte tem qualquer poder, que aquele monte é santo, ele é sagrado ou coisa parecida. Ele era santo ali porque a presença de Deus estava ali naquele lugar. Então, da mesma forma, o templo da primeira igreja batista, da sua igreja que nos assiste, é sagrado porque ali está a presença do Senhor, desde que se esteja pregando realmente o verdadeiro evangelho. Porque se não tiver, também não é. Se a pregação não for bíblica, cristocêntrica, voltada para o que está nas Escrituras, também não é um lugar sagrado. Se é um culto à personalidade do líder, que gira em torno da figura do líder, ali não é um lugar sagrado. Então sabemos disso, sabemos que este prédio nada é. A única coisa aqui que é digna de honra, de glória e de louvor é o Senhor Jesus Cristo, a quem nós adoramos e cultuamos nesse lugar. Todavia, existem alguns cristãos que talvez por infantilidade, por imaturidade, por ignorância bíblica, ou mesmo porque não nasceram de novo, não conseguem lidar com as coisas que acontecem dentro desse ambiente. E por conta disso, permitem que isso cause uma ranhura, uma rachadura, que se constitua ali uma espécie de abismo entre a sua relação com Deus. E essas pessoas se afastam do convívio congregacional, param de congregar-se e começam a construir uma imagem
profundamente negativa e ofensiva a respeito da vida congregacional. Passam a atacar a igreja como instituição, passam a atacar as lideranças espirituais e passam a atacar os irmãos que ainda confiam nesse tipo de exercício de fé. Então essas pessoas dizem: eu sou um cristão, a igreja sou eu e eu vou cultuar a Jesus lá em casa. Eu não preciso de templo. E elas se recusam até a usar o termo igreja. Mas parece que não olham para as Escrituras, porque todas as vezes que as Escrituras se referem à igreja, está falando da coletividade dos irmãos. Não está falando da individualidade do cristão. Então a Bíblia, ela não diz que eu sou a igreja, ela diz que eu sou morada do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo, ela não está falando no contexto de culto. Ela não está dizendo que meu corpo é lugar de culto. Ela está dizendo que eu sou a habitação do Espírito Santo, desde que eu tenha nascido de novo. Mas quando a Bíblia se refere à igreja como espaço físico de adoração, ela está falando sim de uma congregação. Então não há nada de antibíblico em você congregar. Aliás, lá em Hebreus está escrito: não deixeis de vos congregar. E diz que esse era o costume dos irmãos. Então, alguns irmãos, porque têm desapontamentos, porque têm frustrações, porque sofreram algum tipo de circunstância que lhes ofendeu, que lhes magoou, que lhes maltratou, sai da igreja. Sai da igreja. Grande Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, dizia que toda pessoa que abandona a igreja por causa de alguém está dando provas de que nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Isso é uma grande verdade. Então, se eu aqui estou por conta do meu compromisso com o Senhor, foi a Ele que eu aceitei, nada que acontece aqui vai afetar a minha relação com Ele. O meu comprometimento com o reino dEle. Então, os desigrejados são aquelas pessoas que não conseguem compreender isso e quando elas vivem momentos de crise, quando elas vivem momentos que lhes afetam a alma, elas decidem abandonar, pular do barco e se tornam apedrejadores da igreja. Esse é o conceito. E isso cresceu muito, irmãos. Cresceu muito. Existem pesquisas que dizem que hoje existem mais ex-crentes do que crentes no Brasil. As portas do fundo das nossas igrejas estão sendo mais acessadas do que as portas da frente. Há um número gigantesco e crescente de pessoas que não estão mais permanecendo. E aí, existe aí uma série de gurus, né? Com esse avanço das tecnologias, da internet, há uma série de gurus que estão servindo de exemplo, liderando essa manada de pessoas equivocadas, reforçando esse ensinamento e fortalecendo a amargura nesses corações. Essas pessoas costumam atacar a prática dos dízimos e das ofertas na igreja. E dizem que não há fundamento bíblico para a sustentação dessa prática. Citam, inclusive, Mateus 23, onde o Senhor Jesus aqui repreende os escribas e fariseus e os chama de hipócritas. E Jesus disse: vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Então eu quero fazer aqui uma pergunta para os irmãos, já lançando duas polêmicas que os desigrejados costumam usar. Primeiro, eles dizem que dízimo nunca foi dinheiro, dízimo sempre foi produtos agrícolas. E realmente, quando nós olhamos aqui, Jesus fala do dízimo, ele está falando de hortelã, endro e cominho. E, portanto, seria antibíblico você depositar dinheiro em espécie no gasofilácio. Essa é uma questão que eles colocam. A segunda questão que eles colocam é que esse texto demonstraria a contrariedade de Jesus à prática do dízimo. Jesus chamando de hipócritas aqueles que dizimam, mas que não têm vida espiritual, que aos olhos dele é mais importante. Aqui, de fato, está escrito que o dízimo eram produtos agrícolas. Isso quer dizer, então, que nós realmente estamos errando quando nós dizimamos usando dinheiro em espécie, por exemplo? Mas só assim, na minha concepção, que naquela época, o homem ele vivia da agricultura. Então, o que ele tinha era isso para dar para Deus, a 10ª parte. E hoje nós vivemos um mundo capitalista, que a gente pode, a maioria
daqui, se a gente for analisar, ninguém vive de hortelã, da farinha. Então, a gente presta serviço e a gente recebe o nosso dinheiro. O que a gente tem para devolver para o Senhor é o dinheiro, né, que vai manter a casa do Senhor. Então, basicamente, o que eu quero dizer, o dízimo ele está muito baseado por tempo, por época que o homem ele vive, entendeu? Culturalmente. Então, a cultura de antigamente era essa. Então, o que eles tinham para dar a 10ª parte era o que eles tinham da agricultura. E hoje nós damos o nosso dízimo com o que nós vivemos, que é no mundo capitalista, é o dinheiro. Muito bem. O que a irmã Tatiana colocou está muito próximo, de fato, da realidade, irmãos. Durante o primeiro século, o sistema de o sistema de produção ele era baseado no que aquilo nós chamamos de escambo, né? Ou permuta. Você produzia alguma coisa, com aquilo que você produzia, você trocava por alguma coisa que você precisava. Por exemplo, os pescadores naquela época, eles não vendiam o peixe, eles trocavam o peixe por alguma coisa, por algum outro produto que era da necessidade deles. Então, na verdade, a produção agrícola era o dinheiro da época. Era a forma de você adquirir alguma coisa, era a forma de você conquistar qualquer coisa que você ansiasse. Só que vejam bem, irmãos, os romanos, que foram dominadores do povo hebreu, eles introduziram na cultura judaica já as primeiras manifestações de conhecimento do povo judeu do que era dinheiro físico. Os irmãos lembram daquela famosa declaração de Jesus, quando alguém veio perguntar para ele se era correto ou não era correto você pagar impostos para Roma, e ele fez um pedido. Quem lembra qual foi o pedido que ele fez para responder essa pergunta? Ele disse, alguém aí tem o quê? Uma moeda, né? Traduzindo, ele perguntou, alguém aí tem uma moeda? Aí alguém veio lá, entregou uma moeda para ele. Aí ele disse, bom, qual é a figura que está gravada aqui nessa moeda? É de César. Então você dá para César o que é de César e você dá para Deus o que é de Deus. Jesus estava ali usando como símbolo para explicar aquela dúvida uma moeda. Então já havia dinheiro. Já começava a surgir ali dinheiro. Mas a sociedade judaica de então, que já vinha num processo milenar, onde todas as suas negociações eram feitas através do escambo, da troca de produtos, da permuta. Amém? Por isso que, principalmente nos tempos antigos, nos tempos da lei, que eram mais anteriores ainda aos tempos de Jesus, só se praticava essa forma de dízimo. Você dava 10% da sua produção como forma de você manter a obra do Senhor. Amém? O tempo foi passando, como a irmã Tatiana colocou, as sociedades foram evoluindo. Hoje, boa parte, a maior parte da população no mundo vive concentrada nos grandes centros urbanos, onde o desenvolvimento social ele levou aos padrões de negociação, os padrões econômicos hoje estabelecem, cada nação tem moedas, e, portanto, a nossa relação hoje de compra e venda, ela é feita através do valor monetário, da moeda local. Portanto, não há absolutamente nenhum pecado, nenhuma incongruência em você dizimar através do dinheiro, através da moeda de onde você reside. E nós temos um exemplo bíblico onde Jesus legitima a entrega de dinheiro também no gasofilácio. Esqueceram a história da viúva pobre? O que foi que ela botou ali? Foi cominho, foi coentro, foi hortelã no gasofilácio? Jesus disse claramente que ela colocou uma moeda. E disse que aquela moeda, para Deus, valia mais do que todos os recursos muito maiores que as pessoas afortunadas haviam colocado. Então, ali nós temos um exemplo de dinheiro. Para quem quiser insistir nesse argumento, temos um exemplo bíblico da viúva, onde o Senhor Jesus recebe o dinheiro e ele legitima aquela prática. Amém? Por isso, cai por terra esse argumento, que, no meu ponto de vista, é um argumento muito frágil dos desigrejados. Outro argumento de que o versículo bíblico seria uma espécie de condenação, Jesus estaria aqui censurando, repreendendo a prática do dízimo, isso não é verdade. Basta nós lermos o final do versículo, acompanhe aí a leitura. Vamos ler o versículo todo.
Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas olha o que Jesus diz aí agora no final, ó. Vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quando ele está dizendo estas coisas, ele está se referindo aqui aí. Ele está se referindo aos dízimos. Ele está dizendo assim, ó, vocês devem entregar os dízimos. Mas para isso vocês não precisam omitir a justiça, não precisam omitir o cumprimento da lei de Deus. Ou seja, para Deus, a questão não é você pegar, abrir a sua carteira e colocar dinheiro no gasofilácio. Você deve fazer isso, mas você deve fazer isso como uma expressão de fé, de piedade sincera, de compromisso com Ele sincero, de quem está realmente comprometido com o reino de Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro. Portanto, não é o dinheiro que faz a diferença. Para Deus, o mais importante é como está o seu coração no momento que você faz isso. Então, por isso que Jesus disse, vocês devem fazer uma coisa, mas sem omitir a outra. Dizime, vocês devem dizimar, mas não é apenas chegar e depositar o dízimo. É fazer isso tendo uma vida agradável diante de Deus. Amém? Portanto, cai por terra esse argumento de que Jesus estaria aqui condenando os dízimos, porque isso não é verdade. Vamos então para aqui o primeiro tópico que fala o dinheiro como um perigo que não pode ser ignorado. A Bíblia nos faz diversas e claras advertências para mantermos o dinheiro em seu devido lugar e nos precavermos de todos os perigos que rondam os corações que não sabem administrá-lo com sabedoria. Vamos ler aí 1 Timóteo 6:10. Amém? 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 10. Aqui na minha tradução está escrito assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Amém, irmãos? O texto é claríssimo. Aqui está escrito, aí vocês vão me dizer sim ou não, que o dinheiro é a raiz de todos os males? Sim ou não, irmão filho? Não? Por quê, irmão filho? Porque ele fala que o amor, né? O amor ao dinheiro. Exatamente, irmãos. O texto não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. O texto diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, enquanto o dinheiro estiver no meu bolso, ele não é problema. O problema é quando ele sobe para o coração. É quando você ama o dinheiro. Porque a partir daí, ele se torna um ídolo. Os irmãos lembram que Jesus, certa feita, disse: vocês não podem servir a dois senhores. Ou você amará a Deus, ou a quem? Mamon. Bom, Danilo, poderia nos ajudar? O que significa mamon? Tem a ver, porque Mamon era considerado, eu creio eu, né, que, com base naquilo que eu já li, que eu já pude ler com base na palavra, que era o Deus das riquezas, né? Que era toda a riqueza que a gente coloca à frente de Deus, sejam os negócios, os bens adquiridos, tudo isso é considerado Mamon. Amém, amém. Muito bem colocado, irmão Danilo. Mamon era uma antiga divindade pagã, né? Um deus, um falso deus pagão, que era considerado o deus das riquezas. E muitas pessoas que estavam ali dentro da circunscrição do Império Romano praticavam o culto a Mamon, porque os romanos, eles eram tolerantes com todo tipo de culto, desde que você cultuasse também o imperador, né? Você tinha que cultuar o imperador. Se você o considerasse um deus e você prestasse culto a ele, você poderia ter a sua religião, que eles não mexiam nisso. E uma das religiosidades muito populares no meio do Império Romano era a adoração a Mamon. E Jesus traz Mamon para a cena da discussão. Ele diz que
Quando o dinheiro é um ídolo na minha vida, eu estou prestando culto a Mamon, ou seja, a Satanás, ao diabo. Lembre-se que o apóstolo Paulo disse que o ídolo nada é, e que aqueles que cultuam a ídolos, na verdade, estão cultuando a demônios. Então, quando Jesus diz que a gente não pode servir a Deus e as riquezas, ao Senhor e a Mamon, ele está fazendo aí uma relação entre o amor ao dinheiro como sendo uma prática diabólica, satânica nas nossas vidas. Então, é verdade que nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, com aquilo que o dinheiro pode causar nas nossas vidas. Vamos ler aí Mateus 6, 24, é um outro texto que nós temos aí também na folha. Mateus capítulo 6, verso 24, é exatamente aquilo que eu falei, os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Amém? Lembremos do que o Senhor Jesus afirmou acerca daquele jovem rico, que desejava até segui-lo, mas não tinha forças dentro de si para abrir mão da escravidão que a riqueza lhe submetia. Por isso que Jesus exigiu que ele se desfizesse primeiro de todos os bens materiais para depois segui-lo. Ele não foi capaz de fazer isso. É a prova cabal de que não dá para servir a dois senhores. É impossível servir a Deus e servir a Mamon. Pessoas ambiciosas, pessoas avarentas, pessoas que têm a pretensão de enriquecer e elas fazem de tudo na vida, colocam isso como o ápice de todas as suas pretensões e objetivos nessa terra, elas caem nesse grande perigo, o perigo de acabarem adorando a Mamon e esquecendo-se do Senhor. Lembrando, irmãos, a Bíblia em momento algum afirma que o cristão tem que ser pobre, tem que passar fome, tem que estar debaixo da ponte. Durante muito tempo se ensinou isso, como sendo uma espécie de marca característica do cristão, que ele seja pobre, que ele não tenha nada, que ele não prospere. Né? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o dinheiro no seu devido lugar, ele pode e até se constitui bênção na vida de quem realmente é um cristão. Porque um cristão, de fato, que não é escravizado pelo dinheiro, quando ele possui recursos, ele acaba se tornando bênção na vida de um grande número de pessoas. E da obra do Senhor também. Mas quando esse processo se inverte, isso se torna um perigo. Então, nós não negamos aqui o perigo e a necessidade do cristão ser muito atento e cuidadoso para que ele não seja dominado pelas ambições do materialismo nessa terra. E nós vivemos uma sociedade que estimula isso, que incentiva o materialismo, que faz você pensar que isto é certo. E, na realidade, a Bíblia diz que é perigoso e pode afastá-lo da presença do Senhor. O segundo ponto que está aí, virando a folha, é que o dinheiro como uma heresia que tenta ligar fé e prosperidade. A falsa teologia da prosperidade tenta estabelecer uma suposta ponte entre riquezas e fidelidade a Deus. A Bíblia nos chama a ter uma perspectiva equilibrada em relação à riqueza e a não buscar a prosperidade material como um fim em si mesmo, mas sim buscar um relacionamento íntimo com Deus e priorizar os tesouros eternos. Ela destrói qualquer argumento nessa direção. Amém, irmãos? Os irmãos nunca viram aqueles programas evangélicos que passam na TV, aí aparece um testemunho, aí no testemunho a pessoa diz assim, olha, eu estava endividado, né? Já estava aí a ponto de tomar a minha casa e estava completamente falido, passando fome, estava dependendo de vizinhos aí para me alimentar. Agora não, agora eu com 3 apartamentos, eu comprei um carro de luxo, montei 2 empresas, e aí os testemunhos são todos dados nessa direção, né? O que induz a pessoa que assiste a chegar à conclusão de que a prosperidade financeira é prova de que você realmente é uma pessoa que tem fé e que você serve a Deus. Logo, se você não tem recurso financeiro, então isso vai significar que você não tem fé, que você não se converteu,
que você não é um verdadeiro cristão. Eu quero dizer para os irmãos que isto é uma heresia. Nós, forma alguma, advogamos esse tipo de pensamento. Amém? A prosperidade pode ser até uma bênção na vida do cristão, mas a ausência da prosperidade não significa ausência de bênção. A ausência da prosperidade não significa que você não seja um servo de Deus, uma serva de Deus. Lembremos-nos que o nosso próprio mestre maior, Jesus, foi um exemplo de alguém que não vivia num contexto de prosperidade material. Os irmãos lembram que Jesus disse, olha, as aves dos céus têm os seus ninhos, né? As raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Jesus era um homem que não tinha nenhuma morada certa, uma morada definitiva. Jesus, eu gosto sempre de dizer isso, Filho de Deus, o próprio Deus na terra, poderia ter vindo ao mundo de uma linhagem nobre. Jesus poderia ter nascido com sangue azul, poderia ter vindo realmente de uma família burguesa, de uma família real. Qual o problema? Quem dentre nós questionaria se o Filho de Deus nascesse de uma família abastada? A gente até iria querer fazer uma relação espiritual entre uma coisa e outra. E dizer, claro, ele é o Deus, dono de todo o ouro e de toda a prata, só poderia realmente nascer de uma família nobre. Mas a Bíblia nos relata o Senhor Jesus nascendo de uma família extremamente humilde. Um pai que era um profissional de uma das profissões mais humildes daquela época. Era um carpinteiro. Uma mãe camponesa, muito provavelmente analfabeta, nunca aprendeu a ler e a escrever, como, lamentavelmente, era a realidade da maioria das mulheres, principalmente as mulheres de condição social inferior. E Jesus vem dessa linhagem. E por tradição cultural daquela época, os filhos seguiam a profissão dos pais. Por isso que se chama Jesus de carpinteiro também, porque ele certamente foi carpinteiro como o seu pai José. E um carpinteiro não prosperava financeiramente naquela época. Ninguém enriquecia sendo um carpinteiro. Então, irmãos, nós temos um exemplo no próprio Senhor Jesus de que a prosperidade financeira não é uma marca, né, definitiva de que você é alguém que realmente serve a Deus. Então, vamos ignorar e repudiar por completo qualquer tipo de ensinamento que tente fazer essa relação, porque ela não é bíblica. Amém? Ao mesmo passo que a Bíblia não afirma nenhuma teologia da miséria, ou seja, isso não significa que o cristão tem que passar fome, que o cristão tem que levar uma vida de marginalidade social. Por outro lado, a Bíblia não afirma também que você só é um servo de Deus se você for próspero financeiramente. Tem outros textos aí, e eu convido os irmãos a fazer essas leituras em casa, quando estiverem estudando novamente esse tema. O terceiro ponto, dízimos e ofertas são um dever espiritual de todo cristão. Aqui eu vou entrar na questão polêmica. A Bíblia demonstra que os dízimos e as ofertas são um dever espiritual do povo de Deus, para o direcionamento na manutenção da obra e para socorrer os necessitados, com a promessa de bênçãos e provisão divina, em resposta à nossa generosidade. Além disso, ela nos incentiva a doar com alegria e jamais com mesquinhez. Aqui nós temos alguns textos. Malaquias 3,10 é um texto muito conhecido de todos nós. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E lembremos que esse texto diz que quem não dizima está roubando ao Senhor. Vamos ler Provérbios, capítulo 3, e versículos de 9 a 10. Está escrito assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amém, irmãos? Honra ao Senhor com a tua renda, está escrito aqui. E o texto, ele afirma que não é somente com a minha renda, com os meus bens, mas, meus irmãos, com as primícias. Aí eu quero perguntar para os irmãos se alguém aqui sabe o que é primícia. O termo primícia, ele sugere, meus irmãos, o que há de melhor. Primícia induz a crer-se que é a entrega do que você tem de melhor. Por exemplo,
O que eu tenho que entregar para Deus da minha vida não é o meu resto, é a minha primícia. Então, vejam, meus irmãos, que quando o texto fala sobre honrar a Deus com os bens, ele está falando aqui de primícias. Ele está falando aqui que você não tem que entregar para Deus o que lhe sobra, o que lhe resta. Por isso que os dízimos, eles são incluídos aqui. Porque como colocou o irmão João muito bem, dízimo significa 10ª parte. Aí tem alguns irmãos que eles acham que eles podem estabelecer o valor do dízimo. O valor do dízimo já é estabelecido pela palavra de Deus. É a 10ª parte. Portanto, o seu dízimo significa 10% do que você consegue arrecadar com o seu trabalho. 10%. Algumas pessoas têm uma renda fixa, são pessoas assalariadas. Outras pessoas são pessoas que prestam serviço. Elas não têm uma renda fixa. Mas em ambas as situações, é possível que você faça a separação dos 10% de tudo que você arrecada ao longo do mês e você devolva para o Senhor. Pois não, irmã Tatiana. A senhora vai encontrar alguns estudiosos defendendo uma posição, defendendo outra. Eu defendo que seja do líquido. Por quê? Porque o dízimo ele tem que ser a 10ª parte do que você recebe. É o valor que você recebe. Por se tratar de um valor que você não obteve, você não está sonegando. Assim penso eu. Mas você vai encontrar alguns líderes que defendem a ideia do bruto. Eu, particularmente, penso que é 10% do que você percebe, do que você recebe. Amém? Portanto, irmãos, erram alguns irmãos que quando vão dizimar, eles tomam a decisão de estabelecer o valor do dízimo. Então, esse mês eu vou devolver para o Senhor tal valor. Esse mês eu vou devolver para o Senhor tal valor. Esta prática não é bíblica. Quando a Bíblia fala em eu tenho que honrar ao Senhor com as minhas primícias, ela está dizendo justamente o contrário disso. Ela está dizendo que eu vou entregar o meu melhor para Deus. E a Bíblia define isso com os dízimos. Portanto, meus amados, a prática do dízimo ela é uma prática bíblica e ela representa não o que nos sobra, mas aquilo que nós temos de melhor para oferecer ao Senhor. Vamos fazer a leitura de Lucas, capítulo 12. Abra aí sua Bíblia. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Então, Jesus lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Amém? Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com o espírito de avareza que muitas vezes bloqueia a nossa generosidade e o nosso desprendimento para que nós estejamos dizimando e ofertando na casa do Senhor. O dízimo é um valor fixo. O dízimo é estabelecido por Deus, é 10% do seu rendimento. É a honra dos seus bens, é a entrega das suas primícias. Isso é dízimo. A oferta é um valor estabelecido pelo seu coração, livremente. Você oferta aquilo que o seu coração propuser. Dízimo, você está devolvendo 10% de tudo que Deus lhe deu. Amém? Essa é a diferença de um para o outro. E a Bíblia diz que nós devemos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para o irmão Nessivaldo, que também é uma dúvida, irmão Nessivaldo, de muitos irmãos. Só pessoas empregadas devem dizimar? Eu acredito que tudo que você ganha, tudo que você tem, né, que você produz, você tem que ofertar à casa do Senhor. Aí você está empregado e você pega do seu salário, né, a 10ª parte, e faz a sua entrega do seu dízimo. Mas você não é empregado, mas você fez um trabalho extra para alguém e você foi pago
por aquele trabalho. Então, a sua fidelidade começa ali. Você também vai tirar. Eu já vi pessoas fazerem isso, né? Que não são empregadas, mas que trabalharam de alguma forma, fez um trabalho extra, alguém o contratou para fazer um trabalho ali, como diz o ditado popular, um bico, e ali você foi pago por aquele trabalho, então você tirou uma parte daquilo. Isso mostra um ato de fidelidade, né? E Deus com certeza se agrada, né? Então, acho que não é só quem é empregado, mas é quem também tem o que faz na sua vida, como eu falei, também você pode ofertar a casa do Senhor. Corretíssimo, irmão. Às vezes os pais botam as criancinhas para vir, eu fico muito feliz com isso, porque eu criei meus filhos fazendo isso, e aí você já está educando seus filhos, você já está ensinando os seus filhos a virem. Então, essa é uma cultura muito importante para nós cristãos, irmãos. Vamos para o item 4. Jesus combateu a hipocrisia, mas recomendou a manutenção dos dízimos, que é o texto de Mateus 23, 23. Jesus faz uma crítica aos líderes religiosos hipócritas do seu tempo. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Nesse versículo, Jesus está condenando a atitude dos escribas e fariseus, que eram rigorosos em cumprir a prática do dízimo, mas negligenciavam os princípios mais importantes da lei de Deus, como a justiça, a misericórdia e a fé. Ele os chama de hipócritas, porque sua religiosidade externa não correspondia à sua falta de compromisso com os princípios verdadeiros da palavra de Deus. Essa passagem nos ensina que a prática do dízimo por si só não é suficiente para agradar a Deus. É importante lembrar que a generosidade financeira é apenas um aspecto da nossa vida espiritual e que devemos também praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus está chamando a atenção para a importância de um coração sincero e uma vida de obediência total a Deus em todas as áreas. Portanto, Mateus 23, 23 não é uma condenação aos dízimos, e sim um alerta a não nos tornarmos meros cumpridores de rituais religiosos, mas a buscarmos uma vida de integridade, amor ao próximo e compromisso com os princípios mais profundos da fé cristã. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, irmãos. E se você não gostar do pastor, você deve dizimar? Não gosto do pastor. Não vou com a cara do pastor. Devo dizimar? Porque o dízimo, né? Apesar da gente ouvir isso lá fora na rua, né? Tem pessoas que dizem assim: eu não vou estar dando meu dízimo para pastor, né? A gente escuta isso direto lá. Mas esse é o entendimento que nós temos como cristãos. Não sei se os irmãos já viram um vídeo de um pastor que viralizou aí, onde ele diz assim: ele disse, você não quer dizimar? Tudo bem, não tem problema. Agora só tem uma coisa: não sente também nessa cadeira aí, porque foi comprada com os dízimos dos irmãos. Então não sente. Outra coisa: você não quer dizimar? Não dizima. Mas na hora que sentir sede, vai para casa beber água, não vai no bebedouro. Porque esse bebedouro, tanto a água como a energia que mantém a água gelada é paga com os dízimos dos irmãos. Então, aí ele vai citando toda a situação da igreja, né, da manutenção da obra do Senhor. Mas eu vou até mais longe, irmãos. A nossa negligência, falta de generosidade e de visão em relação a dízimos e ofertas, ela é extremamente útil ao diabo, porque ela impede o avanço da obra de Deus. Veja os irmãos, eu estava pensando, por exemplo, os irmãos têm visto aí que nós já estamos precisando de um outro carro, não estamos? A Kombi é uma bênção, mas já não está dando, porque a demanda aumentou e nós precisamos de um veículo maior. São os recursos que a Igreja do Senhor vai adquirindo que vai possibilitando ela isso. Porque eu particularmente, como líder cristão, não aceito dinheiro de político. O dinheiro que a Igreja do Senhor ela tem que utilizar para o seu trabalho tem que ser dinheiro de dízimos e ofertas. Porque é esse que é estabelecido pela palavra de Deus. É a fidelidade do povo do Senhor que faz com que a obra do Senhor avance. Amém? Portanto, todos os cristãos devem ser dizimistas. Todos. Eu ia perguntar para o irmão Nessivaldo, ele falou na questão de quem não é empregado, eu ia perguntar para ele, e os estudantes, irmão Nessivaldo? Os estudantes não têm renda, né? E também
não se encaixam nessa circunstância que você mencionou, aquela pessoa que faz um bico, faz um trabalho extra. Como que o estudante entra nessa situação, na sua opinião? É uma situação meio complicada, né? Porque eles não têm uma renda, né? Diretamente. Mas eu acredito que ainda assim ele sempre vai ter uma forma dessa fidelidade fluir na vida, né, de um estudante, nem que seja como por exemplo, o Soares, né? Hoje Guilherme, ele que já né, ensina, né? Hoje o Cauã já trabalha, já faz da parte dele. A Débora, nós que fazemos, né, para que ela mantenha essa fidelidade. Então, acredito que dessa forma. Olha, quando o estudante é filho de crente, acontece isso aí, né? Aí os próprios pais costumam já ir fazendo isso, fazer a referência, que aconteceu comigo. Eu aceitei Jesus com 15 anos de idade, e lá em casa ninguém era crente nem de longe, nem do lado do meu pai, nem do lado da minha mãe. Então eu não tive essa bênção aí de meus pais, muito pelo contrário, papai, eu não dou meu dinheiro para pastor, né? Cansei de ouvir isso dentro de casa. Então, como é que eu fazia? Era exatamente isso aí. Então, qualquer corinho de rato que eu pegava, eu já separava ali, né? Aí eu pedia o envelope do dízimo, irmãos, eu me lembro bem disso, né? O meu convencimento de lá na frente, ali às vezes tinha pouquíssima coisa, mas eu ficava muito feliz de poder chegar e colocar o meu envelope de dízimo ali. Irmão Jadson. Eu tenho uma pergunta facinha aqui para o senhor. Ei, pastor, quanto aos irmãos que têm renda fixa, trabalham, são assalariados e não dizimam, porque a gente aprendeu aqui com o pastor Assis, nessa última passagem dele, que ele falava para a gente que crente infiel com ele não ocupava cargo. Que não tem fidelidade com Deus, não vai ter com a obra do Senhor. Eu queria saber do senhor, crente infiel é impossibilitado do senhor de ocupar cargos? Eu acho a palavra infiel muito forte. E eu acho que cada caso é um caso, né? A gente precisa analisar as circunstâncias. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou ensinando a igreja. Estou doutrinando a igreja. A partir daqui eu passo a fazer minhas observações. Né? Então, se a gente tem conhecimento de um cristão que ele deliberadamente, tendo a possibilidade de contribuir para a obra do Senhor, mas ele não faz porque ele trancafia o seu coração, ele está dando sinais de que ele não está habilitado para estar à frente da obra do Senhor. Então, não é bem uma questão de por que não dizima. É uma questão, no meu ponto de vista, maior. Eu procuro enxergar isso como a Bíblia enxerga. Vejam que Jesus criticou os fariseus, apesar deles dizimarem. Porque, na verdade, eles faziam apenas um ato religioso. Porque se eu achar que um irmão não deve, por exemplo, participar do ministério de louvor, vir cantar, ocupar um cargo, apenas porque ele não dizima, então, se eu inverter a ordem, eu estou dizendo que basta ele dizimar que eu devo trazer ele aqui para frente. E eu não concordo com isso. Da mesma forma que ele precisa demonstrar muito mais do que apenas dizimar, também o fato dele não dizimar não é suficiente para que se tome uma decisão. Cada caso precisa ser analisado. E quando a gente percebe que se configura a negligência, a falta de respeito pela obra, a mesquinhez, a avareza, e aí sim a gente tem um caso de infidelidade comprovado, aí eu sou favorável a gente realmente não oferecer essas oportunidades. Mas o dízimo, ele não é um ato de fidelidade para com Deus? Um ato, não o. A fidelidade a Deus envolve muito mais coisas. Aí eu repito, por isso que Jesus não aceitou os dízimos dos fariseus. Se o dízimo fosse uma comprovação de fidelidade, então os fariseus eram fiéis. Mas Jesus não os considerou fiéis, porque eles não andavam na palavra, eles apenas cumpriam um ato religioso. Então, se basta dizimar, eu poderia apenas pegar o dizimista e colocar aqui à frente de tudo. E não levar em consideração como é que está a vida espiritual dele, como é que ele é como marido, como esposa, como trabalhador, como estudante, qual o testemunho dele na família. Então, no meu ponto de vista, é a visão global do cristão que define se ele é fiel ou infiel, não só a questão dos dízimos. Amém?
Eu conheço casos em que se faz lista, né? Eu não faço isso. Não, eu não sou a favor disso. Lista. Isso é uma coisa particular entre você e Deus. Nós temos um departamento específico na igreja que lida com isso, e basta que esse departamento trabalhe com seriedade. Existe um conselho fiscal que faz essas avaliações e pronto. É por isso que eu digo que eu prefiro observar o global, né? Eu prefiro observar o global. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já tive a oportunidade de me deparar com um irmão que, numa sessão, ele disse assim, olha, enquanto o senhor estiver aqui, eu não dizimo. Né? Enquanto o senhor estiver aqui, eu não dizimo. Eu digo, pois é, enquanto eu estiver aqui, você vai ficar sentado nessa cadeira. Da mesma forma. Então, aí nós estamos diante de um ato configurado, deliberado, né, de alguém que se posiciona dessa forma. Uma infidelidade clara. É como eu coloquei, tanto se for líquido como se for bruto, tá certo. Está dizimando, está certo. Amém? Importante é você ser leal ao seu compromisso com o Senhor nosso Deus. A palavra de Deus diz que aquele que semeia muito, colhe muito. Né? Então, quem mais realmente tem esse ato de fidelidade com o Senhor, de confiança, no sentido de que Deus é um Deus fiel e nos retribui segundo a proporção da nossa fé, costumam ver isso acontecer. Agora, é importante deixar claro para os irmãos que o que a Bíblia estabelece é o dízimo. Né? Eu conheço pessoas que entregam mais do que o dízimo. Eu conheço irmãos que entregam a proporção acima dos 10%. Mas isso é um ato particular de cada um dos irmãos. O que é estabelecido pela palavra é o dízimo. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero aqui... Quem mais? Irmão Daniel. Pastor, na verdade é mais uma pergunta. Amém. O que o senhor poderia falar para a igreja com base na passagem bíblica que relata Jesus praticamente ali arrancando o couro dos fariseus no momento ali em que ele citou uma oferta que era chamada de corban. Eles diziam que era corban, que era o fato de que algumas pessoas praticamente negligenciavam pai e mãe e depositavam tudo na casa do Senhor. Exatamente, que era considerado uma oferta sagrada, uma espécie de primícia, né? E Jesus é exatamente a mesma coisa que ele fez aqui em Mateus 23, demonstrando que Deus não aceita o dinheiro propriamente, ele não aceita o ato religioso. É preciso ter vida, é preciso ter testemunho, é preciso ter compromisso com ele, senão isso não significa nada para Deus. Então a pessoa, ela pode ser dizimista e ser infiel ao mesmo tempo, porque ela não tem vida de comprometimento com o Senhor. Amém? Então, se você não dizima voluntariamente, você está cometendo um ato de infidelidade. Mas a infidelidade é alguma coisa muito maior do que isso aos olhos do Senhor. Mais alguma pergunta, irmãos, sobre o assunto? Irmãos, eu quero fazer aqui algumas breves considerações sobre os ministérios de tesouraria e de conselho fiscal na igreja. Eu quero dizer para os irmãos, aqui parafraseando o que a irmã Tatiana colocou, sobre essa questão do conhecimento ou não de quem dizima na casa de Deus, dizer para os amados que essas questões elas não devem ser públicas, deve-se respeitar a privacidade dos irmãos e deve-se respeitar a liberdade individual de cada um. Agora, quando uma igreja ela elege, e nós somos um exemplo disso, ela elege uma tesouraria, ela elege um conselho fiscal, ela está delegando a esses órgãos a atuação em seu nome, para fazer todo o processo administrativo das finanças da igreja. Então, não é cabível que um membro de uma igreja ele se levante como um questionador dessas ações, uma vez que ele próprio participa do processo. Por exemplo, aqui no nosso caso em específico, nós fizemos uma votação prévia e dessa votação nós tiramos aqueles que foram posicionados para exercer essa função. Portanto, a vontade da própria igreja se estabeleceu em relação a isso. Então, por exemplo, quando alguma coisa é decidida para se adquirir, vou dar um exemplo para os irmãos, nós adquirimos agora aí um data show para a igreja. Deus quiser, está para chegar. Amém? Essa decisão ela é tomada através da liderança da igreja, da sua tesouraria, do seu conselho fiscal. Portanto, é a decisão da igreja. Representa o desejo e a aspiração da própria igreja. Então, isso nunca deve constituir motivo de conflito na casa de Deus. Os posicionamentos que são tomados pelos seus órgãos representativos são os posicionamentos da própria igreja. Amém?
Gostaria de deixar isso muito bem claro para os irmãos, porque existem algumas coisas que surgem, que geram um conflito por conta de posicionamento individual. Amém? Posicionamento individual, você manifesta individualmente. Você não manifesta em caráter de sessão, gerando um conflito acerca desse tipo de questão. Amém? Claro que os esclarecimentos podem ser pedidos. É para isso que existe sessão na igreja. Eu gostaria de pedir esclarecimentos, como que determinada coisa foi adquirida, como que essa decisão foi tomada. Isso é justo e é correto. Mas o posicionamento contrário não, porque para isso existe um órgão específico eleito pela igreja para administrar essas questões. Amém? Amém, queridos? Nós temos mais alguma pergunta, meus irmãos, sobre esse assunto? Será que nós conseguimos clarear mais aquilo que a palavra de Deus estabelece sobre vida financeira? Amém? A Bíblia diz, é melhor que não votes do que votes e não cumpras. Não é isso? Então, quem estabelece um voto diante do Senhor, fica aqui o conselho, cumpra seu voto. Amém? Para que você não tenha problemas e consequências, aí sim, da sua infidelidade diante de Deus. Mas é uma prática belíssima, porque é uma expressão de gratidão a Deus. Quando você estabelece um propósito, Senhor, se determinada circunstância se consumar na minha vida, eu dedicarei a Ti, a título de voto, tal coisa. Então, uma vez que aquilo aconteça, realize o que você votou diante de Deus e expresse a sua fidelidade ao Senhor. Amém? Amém, irmão.